Olá, irmãos, vocês estão no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada, e hoje nós vamos fazer uma profunda reflexão sobre a origem da graça, a graça de Deus, expressa por Jesus Cristo, mas tem gerado muita confusão no nosso meio, no meio do povo de Deus. Eu espero que vocês tenham uma excelente meditação, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que possa abrir o nosso entendimento e nos dar clareza da sua lei, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, é um Deus de paz e de ordem. Tenham todos uma excelente aula com o nosso pastor Davi Alves, do canal Vem e Vê. Vamos começar? Graça e paz a todos, que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua vida, seus projetos, seus negócios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que maravilha tirarmos um tempinho para estudar a palavra, para pesquisar, para examinar, para colocarmos em prática aquilo que Deus exige de mim e de você. Quero nesse vídeo, pequeno vídeo, mostrar a origem da graça. Os patriarcas e profetas, eles provaram da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, a segunda parte, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Adão pecou, a graça entrou em ação. Adão foi salvo pela graça. Noé também foi salvo pela graça. Abraão também salvo pela graça. O patriarca Davi também salvo pela graça. Os fiéis profetas foram salvos também pela graça. E São Paulo disse que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Adão morreu fiel. A primeira chance para ele alcançar a imortalidade não foi possível. Ele caiu. Mas Deus deu uma segunda chance. O plano da salvação, o plano de Deus, foi estendido a Adão. A graça alcançou aquele homem que estava escondido por detrás das árvores, vestido de folhas de figueira. Que tristeza! Deus deixou eles ali com aquela vestimenta bonita, vestimenta de luz, a auréola de luz que envolvia o casal, a inocência, vestes brancas. Mas depois do pecado, aquela vestimenta desapareceu. E eles fugiram, esconderam, quando perceberam que Deus estava chegando. A graça de Cristo alcançou. E o primeiro versículo que fala do plano da salvação, que fala dessa graça, é Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, Eva, o povo de Deus, a igreja de Deus, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, Jesus feriu a cabeça da serpente, e a serpente foi no calcanhar de Jesus, atrás de Jesus. Quando Jesus nasceu em Belém, Herodes mandou matar todas as crianças, mas Deus avisou José para fugir para o Egito, para Jesus não morrer. Mas vamos lá, vamos provar que a graça de Cristo já vem desde o início. Abra sua Bíblia, Romanos, o capítulo 5, o versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou? Lá no Éden. Aonde a graça superabundou? Lá no Éden. Capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Agora veja o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Essa graça não alcançou Caim. Por que não alcançou Caim? Porque Caim não abriu seu coração a Deus. Caim ficou com raiva, porque a fumaça do altar de Caim, ela se espalhava, mas a fumaça do sacrifício do altar de Abel, ela subia rumo ao céu. Sinal de que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Veja que o altar de Caim era parecido, bem parecido com o altar de Abel. Mas a diferença estava na hora da oferta. Queridos, é muito importante isso aqui. A graça de Jesus não é uma capa para cobrir o pecador com pecado e tudo. Não. Olha o que o anjo Gabriel falou para a Virgem Maria. No livro de Mateus, capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Primeiramente, Jesus salva dos pecados, para depois ter a salvação definitiva. É a graça de Cristo que nos dá força, nos dá poder para não pecar. Então, Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados, não com os pecados. Foi por causa do pecado que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por isso que Apocalipse fala, João fala, que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, ele já se considerava morto e ressuscitado. Paulo deixa bem claro que a graça não isenta a pessoa da obediência. Vamos ver? Romanos capítulo 6, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo diz o quê? Vamos permanecer no pecado para que essa graça aumente? São Pedro diz, antes, crescei na graça. Para crescer na graça, tem que deixar o pecado para lá. Tem que ter nojo do pecado. É coisa horrível. Foi o pecado que levou Jesus para a cruz do Calvário. Foi meu pecado que o crucificou. Nossos pecados. Não vamos culpar Judas, nem Pilatos, nem o povo judeu. Nós somos os culpados. E se continuarmos pecando, não resta mais sacrifício para pecados voluntários. Queridos, continuando, Paulo diz o quê? 14 e 15. Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, Satanás quer fazer uma confusão aqui, na cabeça dos teólogos, dizendo que nós que observamos o sábado, nós que guardamos a lei de Deus pela fé, nós estamos debaixo da lei. Olha. E eles, com toda a transgressão, transgredindo o sábado, fazendo os seus negócios, fazendo sua própria vontade, debaixo da graça. Isaías diz, ai daquele que chama luz trevas e trevas luz. Chama verdade de apostasia e apostasia de verdade. Satanás, ele quer fazer uma confusão entre o bem e o mal. Mas o povo de Deus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Ele não guia em 9 mandamentos só, mas ele guia em toda a verdade. Paulo diz assim, que aqueles que transgridem a lei, vivem na transgressão da lei, estão debaixo da lei. E aqueles que obedecem à lei, estão debaixo da graça. É a graça de Cristo. Tem um hino na harpa cristã que fala o seguinte,
A graça de Deus hoje provas que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça. Olha, eu não posso cantar um hino e viver fora da letra do hino. A graça de Cristo quer limpar o nosso coração de toda mancha, de toda a culpa do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É a graça de Cristo que nos dá força. Jesus disse: a graça vos basta. Falou para o apóstolo Paulo, né? E quem é que faz as obras em nós? É Jesus. Isaías capítulo 26, o verso 12. Tu, Senhor, farás todas as obras em nós. Paulo disse: Cristo vive em mim. Não vivo mais a vida na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, que deu a sua vida por mim. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive dentro do coração, Jesus disse: olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Qual a prova de que um filho ama seu pai? Qual a prova de uma filha amar a sua mãe e amar o seu pai? É quando obedece o papai e obedece a mamãe. Mas quando desobedece, não tem prova nenhuma do amor. Então, quando o ser humano desobedece à lei de Deus, não prova nenhuma que conhece a Deus. Porque a primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha, é muito pesado isso aqui. Falar que conhece os mandamentos, mas ao mesmo tempo transgride, não obedece, é mentiroso. Qual a prova que nós conhecemos a Deus? Quando guardamos seus mandamentos. Jesus disse, olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se Cristo mandou o jovem rico guardar os mandamentos, se Cristo mandou o doutor da lei guardar os mandamentos, Ele manda também que eu faça o mesmo, você também. Se alguém falar, pastor Davi, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu não posso fugir da resposta que Jesus deu para o jovem rico. Eu tenho que falar a mesma coisa. Olha, Jesus respondeu para o jovem rico, é a mesma resposta para você. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que possamos fazer aquela oração fervorosa. Salmo 119, versículo 18. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, e nos faça compreender a sua santa lei, e nos dê força para obedecermos os mandamentos, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos por Jesus, o nosso Salvador. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!